Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal A Voz Clama no Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre. E querendo estar por dentro de cada programação aqui, você pode estar também acionando o sininho, tá bom? Nós estamos aqui no quadro Estudando Juntos, onde vamos estar conhecendo mais um conteúdo da lição número 9. Porém, antes precisamos relembrar aí o tema central, a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Haja vista que elas, enquanto a Igreja aqui estiver, será inevitável. Deixa eu só... fui fechar aqui a porta. Enquanto ela estiver aqui, né? Nós estivermos aqui, as perseguições, né? Os desafios, eles serão constantes e contínuos até a vinda do Senhor Jesus. Já vista que o próprio Senhor Jesus nos disse, né? Neste mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, pois venci, porque eu venci o mundo. Então somos mais do que vencedores nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se permanecemos na total dependência exclusiva dele. Haja vista também que ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. A lição número 9, né, que estaremos conhecendo o conteúdo. Desculpa, vou fechar de novo aqui. É a lição número 9, que tem como título Uma Igreja que se Arrisca. Essa é outra realidade, né, que nos é apresentada através da Sagrada Escritura, no que diz respeito à igreja primitiva, pela qual estamos tendo como exemplo para nós nos dias de hoje. Tudo quanto pudermos ali estar alinhando com a realidade da igreja primitiva, e por certo estaremos, se não totalmente, mas bem próximo da vontade de Deus para com as nossas vidas e segundo a vocação pela qual o Senhor tem nos chamado. Amém? Vamos estar orando, antes de tudo, é claro. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos, Pai, perdão, nossos pecados temos cometido, e já te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez nesse período que aqui vamos estar, conhecendo mais do conteúdo da lição dominical. Nos guarda, Senhor, de todo o perigo, haja vista que precisamos ter essa ousadia, Pai. Esse tema revela, por certo, uma das características da igreja, que é, Senhor, ter ousadia, Senhor. Pois os desafios estão aí, são reais, por conta que o Senhor tem nos chamado para como coluna da verdade. Por isso, Senhor, será inevitável as perseguições, os confrontos, porém nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti, ó Pai. Faz isso, meu Deus, em nossas vidas, nos ajuda. É que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma igreja... Ó, ver o negócio aqui.
Deixa eu só ver um negócio aqui. Cadê ele? Tá aberto. Uma igreja que se arrisca. Textuário nos diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos ver aqui a Bíblia, qual é a tradução que ela traz desse texto. Atos 7, né? Capítulo 7, versículo 55, né? Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus, de Jesus. É isso que eu queria chamar. Por isso que eu fiz questão de vir para cá. E Jesus em pé à direita de Deus. São detalhes, amado, muito importantes para a nossa consideração. Então, esse texto aqui, esse versículo, trata do contexto, né? E até mesmo dos últimos minutos, né? Ali do nosso irmão Estevão, quando confrontado ali com a elite religiosa, né? Em perseguição, tendo até mesmo como testemunho ali o próprio apóstolo Paulo, que nessa oportunidade ainda era conhecido como Saulo, e a palavra do Senhor diz que ele até consentiu na morte de Estevão naquele momento, porque a elite religiosa de então, né, em perseguição, considerava, né, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja ali, como uma igreja herege, chamada de O Caminho. E diante disso, ali, esse termo mostra a ousadia de Estevão. Estevão, por estar na situação que se encontrava, à mercê de ser morto, apredejado. No entanto, ele não desviou, né, de maneira alguma, né, ele esmoreceu com respeito à sua fé. Isso nos ensina muito, amados. Por quê? Porque nós precisamos compreender isso, que aqueles que acabam por ter um outro exercício de fé, um outro aspecto com respeito à sua confissão de crença, de visão de mundo, elas até mesmo se tornam exemplo do próprio Estevão, como qualquer outro, se tornam militantes daquilo que eles creem, que ele acredita. Então nós precisamos compreender isso para não sairmos por aí, né, batendo um martelo contra essa pessoa ou, né, falando que ela vai para o inferno. Mas precisamos, em amor, buscar trazer à luz a verdade, que não é outra. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade, ela é Cristo Jesus, o Deus encarnado. Então precisamos somente pregar. Paulo, ele fez isso. Paulo, diante do Areópago, ele não chegou ali a condenar todas aquelas que tinha ali, se reunia várias crenças, né, vários altares. Isso já aponta analogicamente na questão profética para o ecumenismo, né? A unidade ali, a união de todas as religiões. Isso está já será apontado para o fim, como já comentamos em outras lições. Se eu não estiver equivocado, na lição número 7. E Estevão, ele permaneceu firme até mesmo em falar, em expor a Escritura desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, trazendo a confirmação de que aquele a quem ele pregava, que era Cristo, ele era o cumprimento, era o Messias que deveria de vir. Porém, pela dureza do coração daqueles homens, eles preferiram, né, de forma altamente
uma atitude totalmente perversa, né? Tirar a vida daquele servo de Deus através do apedrejamento, onde colocaram a sua capa ali, próximo aos pés do apóstolo Paulo, que na oportunidade era Saulo. Então ele já está mostrando, né, através da representatividade da própria atitude de Estevão, que a igreja ela seria uma igreja que ela se arrisca. Ela não vai medir, né, a questão do ambiente, do local e da ocasião para buscar minimizar a verdade, não. A verdade ela tem que ser dita, independente do lugar, independente da ocasião em que ela for requerida. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Deixa eu pôr aqui novamente na lição. Vamos continuar. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Compreenda isso. Por que a igreja é uma igreja que se arrisca? Porque se mantemos essa fidelidade a Deus, por certo, essa fidelidade a Deus ela é testemunhada em resistirmos ao diabo, em resistirmos às falsas doutrinas, em resistirmos aos modismos. Infelizmente, vemos latente em alguns ministérios esse enfraquecimento. Ministérios que estão mais suscetíveis a uma conciliação com o engano, em buscar minimizar, em buscar evitar entrar no campo em que se corra risco. Se corra risco relacionado ao corpo político, né? Amizade ou perseguição, mas prefere minimizar a verdade, agir com dissimulação para enganjar, né, simpatizantes da fé. Observe, não é membros em Cristo Jesus, não é membros pela fé em Cristo Jesus, mas membros simpatizantes da fé, que cai sobre esta rede, a rede da dissimulação no exercício vocacional da igreja. Então é isso que nós precisamos ter em mente e tomar cuidado. O Senhor nos chamou para combatermos o mal. O Senhor nos chamou para ser luz em meio às densas trevas em que esse mundo se encontra. E dentro desta realidade e deste chamado, nós precisamos estar disposto a correr os riscos que tivermos que correr segundo a cada situação. Porém, precisamos manter a nossa fé e preservar os valores eternos das Sagradas Escrituras, os valores eternos do Senhor. Amém? Leitura bíblica em classe, capítulo 6. Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Esse sinagoga aqui trata dos judeus. Amém? Trata das sinagogas que existiam na época. E observe que, com tanta clareza, evidência de que Estevão estava pregando a verdade, porque os sinais que ele fazia confirmavam a autenticidade do evangelho. Poder esse que o próprio Paulo, dentro dessa ocasião, resistiu, porém depois ele mesmo declarou, escrevendo aos Romanos: não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Observe a característica das mudanças que aconteceu. Então, isso serve para você, meu amado e querido irmão, que seja de outra
denominação, ministério, porque nós estamos falando aqui de sinagogas, de uma situação de um campo religioso perseguindo aquele que pregava a fé em Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então observe que esse perigo se encontrava não vindo do mundo, no caso de Estevão, mas no caso da próprio seio daqueles que diziam ser de Deus. E as evidências eram claras. Ele pregava e realizava milagres. Foi desta maneira que Nicodemos ele chegou até a casa onde o Senhor Jesus estava à noite, porque ele falou representando os fariseus, pelo qual ele era um dos príncipes. Ele disse que eles reconheciam que realmente Jesus era de Deus, porque ninguém poderia fazer aquilo que ele fazia se não fosse enviado por Deus. Então, logo, amados, nós estamos dentro de uma realidade que ainda convivemos, infelizmente, no dia de hoje. Não só a resistência do mundo, mas também de muitos ministérios. Aí fica a pergunta, aqui abre um parente: por que tanto ministério? Não é mesmo? Por que tantas portas abertas? Né? E há até, de forma dissimulada, questões de confronto entre os próprios ministérios por conta de um legado de interpretação bíblica. Porque isso haverá de acontecer. Porque se dentro do ministério há algo que está a exemplo da perseguição a Estevão, mas no caso de Estevão estavam errados, mas no caso de igrejas que têm como sua crença, né, doutrina de demônios, como diz a Bíblia, tem igrejas que não crê que Jesus é o Filho de Deus, ou que é o próprio Deus. Tem igrejas que crenças que não crê, melhor dizendo, né, até, que não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, e sim uma força, e tantos outros enganos que estão por aí que se colocam como igreja. Porém, a verdadeira igreja, ela tem que tomar a consciência de que ainda que, fica para ensinamento nosso aqui, que ainda que estejamos pregando o evangelho na sua integridade, na sua pureza, ainda que sejamos o instrumento de Deus, ainda assim não estaremos exentos de estarmos correndo risco, de estarmos sofrendo perseguições. Mas a igreja foi chamada para isso mesmo, para investir contra as portas do inferno, contra todo tipo de engano, para que o reino de Deus ele prevaleça e a verdade ela venha a libertar a muitos, né? E versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria, olha só, e ao Espírito, está dizendo em maiúsculo aqui. Aqui não está ovacionando o pregador, que era Estevão. Aqui está glorificando e transferindo a glória para Deus. Observe bem. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então subornaram os homens. Olha só onde chegou essa questão. Para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Agora, pasme, amados. E aqui só vou deixar uma pergunta. E pasme. A igreja, aqueles que diziam serem de Deus, usando de suborno, de mentira. Estudamos isso na lição número 6. Agora, pasme, e eu deixo só aqui a pergunta, vamos partir para a leitura, a continuação da leitura. Será que isso não acontece no dia de hoje? Igrejas que dissimulam, se subornam, eu não sei. Mas suborno não precisa ser somente por dinheiro. Pode ser por alguma promessa, pode ser por um favoritismo, né? Um favorecimento em alguma situação, para que aquela pessoa mantenha ali, né? E venha a dissimular, venha a mentir, venha a inventar algo para prevalecer aquele ministério em frente a algo que é real,
algo até mesmo que ela está sendo acusada e que é verdadeiro. Porém, ela, para dissimular, para escapar e para negar esta verdade, ela passa até a granjear outros através de um suborno, que pode ser por vários fatores. Esse suborno ele pode acontecer, né? Prosseguindo. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, olha só o tratamento, Nazareno, há de destruir este lugar e mudar costume que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto com o rosto de um anjo. Agora, o que vale chamar a atenção aqui, que nós não podemos esquecer do versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavra de blasfema contra Moisés e contra Deus, quando não foi. As palavras que nós vamos ler a seguir aqui foram que eles puseram, né, fizeram com que o povo dissesse. Aí diz aqui, ó: e excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Ó, apresentaram falta de testemunha, que diziam: este homem não cessa de proferir palavra blasfema contra esse santo lugar e a lei. Porque nós, ó, lhe ouvimos quando não era a verdade, era uma mentira, né? Dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto, o rosto de um anjo. Aí o capítulo 7 nós entramos. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, de Jesus, que estava à direita de Deus. Como nós vimos na tradução, que é a melhor, né? Estava em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. É o 56, né? Mas eles gritaram com a voz, com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem clamando, chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que antagonismo frente ao testemunho deles, né? Quando eles diziam que ele estava proclamando que o Senhor Jesus disse que iria destruir o templo, né? As próprias palavras de oração à beira da morte negavam totalmente aquela declaração. Que o Senhor Jesus, ele veio para dar vida, não para destruir, dar vida e vida em abundância. Introdução. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão. Som. Um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e sem dúvida serve de modelo para a igreja do Senhor. Não exclusivamente ou categoricamente por conta de Estevão, passa pelo que passou, mas também toda a igreja em si passou pela mesma perseguição, porém, a exemplo de Estevão, também se mostraram ousados, né? Com respeito a correr os riscos que assim precisasse ou fosse necessário para, na proclamação e no cumprimento da vocação pela qual Deus, Senhor Jesus, tenha chamado a igreja. Observamos que a perseguição, observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã.
quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras do Senhor Jesus, que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Será o tema da lição número 12, né? Aprendendo Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Ou seja, o nosso professor que nos ensina aqui através da vida de Estevão, que isso será inevitável para todos nós, diante do exercício da nossa fé. Haverá momentos que seremos provados, e aí é que nós revelaremos quem realmente somos. Se somos crentes realmente, se somos cristãos oriundo do trigo ou somos apenas o joio. Apenas só carregamos conosco a aparência. Porém, no momento de confronto, de risco, passamos a dissimular com respeito à nossa fé e até mesmo a questão de negá-la. Então, isso é uma realidade que nós não poderemos escapar. Que realidade é essa? Se vivemos segundo a palavra de Deus, por certo, terá esse momento em nossas vidas. Não podemos, de maneira alguma, fraquejar. Explicar e sustentar a crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. Cada crente precisa entender no que acredita e como responder o desafio. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, ou seja, ter uma atitude apologética, ou apologista. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firme, mesmo que isso signifique perder a identidade ou até a própria vida. Então, é claro que aqui fica a pergunta que não quer se calar. Realmente estamos dispostos a perder a nossa vida? Se o cenário em que nos encontramos aqui no país mudar? E o cristianismo, com respeito aos evangélicos, aos cristãos real, aqueles que pregam somente a Cristo e a verdade da palavra de Deus, porém sofrer a mesma perseguição do tempo da igreja, questão de alguma autoridade que subir, ocupar o cargo ali da suplência, ou o cargo da suplência, o cargo supremo de governo, e estabelecer que nós viemos a negar a nossa fé e que, diferente disso, nós haveríamos de ser perseguidos, presos, como há muitos locais que ainda assim acontece. Qual seria a nossa atitude? Estaremos dispostos realmente a perder a nossa vida? A exemplo do apóstolo Paulo, quando em Filipenses capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 20, ele declarou aqui, segundo a minha ardente expectativa e esperança, e que nada serei confundido, antes com toda ousadia, olha aí, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Porque para mim viver é o Cristo e o morrer é louco. Agora, até onde podemos negar? Até onde podemos negar que a atitude de Estevão não teve, por menor que seja, um ponto de testemunho diante de Paulo, quando no tempo de Saulo? Ele vê aquele servo do Senhor
não retornar, mas pregar e trazer e expor a Escritura como ele bem conhecia Paulo, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem de nós podemos negar que não teve uma ponta, por menor que seja, continuo dizendo, porque a glória é para Deus e tudo, mas por certo o nosso testemunho tem que ser um testemunho influenciador, não na questão moral, não na questão da busca da santidade ou no exercício da santidade, mas também nós temos que ser influenciador na atitude de corrermos o risco que tivermos correr, mostrarmos ousados frente a mantermos a verdade do Evangelho. Pense nisso. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma dificuldade da igreja. Cada aquele precisa acreditar. Já lemos, né? Até a vida. Vamos para o ponto 2. A fé sob ataque. Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, como já chamamos a atenção no início. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar o Senhor Jesus. Anteriormente, Cristo foi atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, como já fomos colocado, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem ao evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Terceiro ponto, subponto, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo susétel, traduzido aqui como disputavam, isso que é o grego. Esta tradução está no grego. Traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Por isso que nós vemos Estevão, ali se defendendo, através da sua palavra, da exposição desde o Antigo Testamento ao Novo da palavra de Deus. Isso aqui nos ensina algo, amados, que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração, que é aqui, Guardei a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. É aqui, ó. Aqui é onde se fomenta, aqui onde sai, o que a boca, o coração está cheio, fala a boca, está falando desse coração aqui, ó. Do depósito que temos em nossa mente, em nosso intelecto, o aprendizado que tivemos, os ensinos e o conhecimento da palavra. Para isso, precisamos ler a palavra de Deus. Estevão expôs, assim como eles, de forma, vamos dizer assim, cirúrgica, para provar a autenticidade do evangelho. E ele não ficou só nas palavras. Ele
comprovou, ele uniu a boa exposição, criteriosa e cirúrgica exposição que ele fez do Antigo para o Novo, comprovando que o Senhor Jesus era o Messias, pelo próprio exemplo que ele deu na instrumentalidade de Deus através da sua vida, operando milagres, operando prodígios e maravilhas. Isso fala, amados, que Estevão estava realizando situações ali incontestáveis. Pessoas que tivessem, um exemplo, perna encurtada, viesse a estender aquela perna miraculosamente, de forma prodigiosa, passar a andar normal. Pessoas surdas passarem a ouvir, pessoas cegas passarem a ver. Porque o texto não diz o que estava acontecendo, mas diz que ele estava agindo, operando, cheio de Espírito Santo, operando milagres, prodígios e maravilhas. E ainda assim, aqueles homens, acabaram resistindo ainda à verdade. Não estavam resistindo a Estevão, estavam resistindo à verdade. Por mais claro e evidente que elas estavam diante dos seus olhos. Então, amados, isso aqui nos ensina mais uma verdade. Que não somos nós que vamos convencer quem quer que seja, amado. Ainda que venhamos expor a Escritura, observe bem isso. Expor a Escritura como Estevão expôs. Ainda que operando o milagre, amado. Nós precisamos entender que a salvação ela vem de Deus. Nós precisamos apenas nos conter o que nós precisamos fazer, que é pregar o Evangelho. O convencimento vem do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o mundo. Então não sou eu a insistir, a querer pôr a verdade de Cristo Jesus na cabeça de ninguém, amados. Porque aí poderemos debandar para o tempo, para os limites, até onde podemos expor a palavra de Deus. Passamos a querer discutir. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós expomos nosso ponto, do que cremos à luz das Escrituras, pautado nelas. Agora a questão do convencimento vem do Senhor. Observe que Saulo estava naquele local. Observe que Saulo consentiu com o que Estevão sofreu. Mas observe que a oração de Estevão teve repercussão, pelo menos pela Bíblia que nós podemos afirmar, na vida de Paulo. Eu digo aqui assim, amado, na vida de Paulo. Por quê? Porque a oração dele diz: Senhor, não acrescente aqueles pecados na vida daqueles homens. Porém, não é que Paulo foi salvo por conta de Estevão, mas Deus ouviu a oração de Estevão e Deus, observe que não foi naquela ocasião. Ele resistiu, consumou, deu o seu voto, mas o que aconteceu? Diz as Escrituras. No capítulo seguinte, capítulo 9, que Deus preparou o encontro com Paulo. Então Deus, a palavra nós semeamos, amado. Quem dá o crescimento é Deus. Paulo disse isso. Então não precisamos, não é pregar a palavra como por pregar, nada, não é isso. É pregar a palavra crendo que ela terá fruto, porque a palavra que vem, que é colocada em um coração, no seu tempo certo, pela misericórdia, longanimidade e misericórdia de Deus e poder de Deus, ela terá o seu efeito e Deus há de tratar para a salvação daquela vida, como foi o caso de Saulo. Deus promoveu ali o encontro e ele passou a conhecer ao Senhor Jesus em que Estevão pregava. Porque o que nós comentamos no início? Que o Evangelho ele é uma pessoa. O Evangelho não é um compêndio, de ensinamentos. O Evangelho não é um livro. O Evangelho é o Verbo encarnado. O Evangelho é Cristo Jesus. É uma pessoa. O próprio Pedro disse isso. Para quem iremos? Para quem iremos se tu tens a palavra de vida?
Então precisamos ter isso em nossa mente e também em nosso coração. Que a obra da salvação vem do Senhor. Amém? A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. No dia do Senhor Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele se ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra o decreto de César, pelo fato de pregar a respeito do Senhor Jesus e da ressurreição. O acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas? Como eu já disse, alguma delas é que Jesus não é o Filho de Deus, que ele é uma criatura, que o Espírito Santo não é Deus, que ele é uma força. São narrativas, são ditos, né? Deus, segundo ponto, Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Quando fala defensor, apologista, né? Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, do qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história, a provar que Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. Observe que ele falou, expôs todos esses naquele momento. Porém, foi falado o contrário que ele estava falando, né? A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação em defesa da fé cristã, chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Cristo. Isso aqui é de suma importância. Nós precisamos compreender que a verdade que pregamos, ela é Cristo. Não é a Assembleia de Deus. Não é a Igreja Batista. Não é a Deus é Amor. Não é a Peniel, Palavra de Vida, qualquer outra que seja. Não é a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Baixada Santista, Santo, por aí vai. Não é. A nossa defesa da fé é no que nós cremos na Palavra de Deus, que se centraliza em Cristo. É isso que nós temos que ter em mente. E temos que também ter cuidado para não cairmos no campo da denominacionalatria, né? Da idolatria do ministério e da denominação. Corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homem de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele não falou a ele, né? Assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. E nós comentamos sobre essa suficiência, né? Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena se lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Aí fica o caso que nós vemos, eu abro parênteses e já fecho logo, da questão do apelo, onde pessoas encostam dentro de um visitante do culto para ficar insistindo para aquela pessoa ir até a frente, aceitar Jesus. É isso mesmo. Quando o crente que conhece as Escrituras sabe que a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. A obra da salvação é de Deus.
Deus não precisa de nenhum empurrão para que alguém venha a crer em Cristo. A fé vem de Deus. E Deus não outorgou essa vocação à igreja, de que tem que pegar ali, colocar, forçar a pessoa, vem com convencimento totalmente antibíblico, para que a pessoa se convença até que ir na frente, para que autenticar a pregação. Porque a igreja de hoje, infelizmente, amado, muitos ministros e pregadores pautam para que o alicerce da sua pregação seja o número de pessoas que vão à frente. Quando Estevão não tinha ninguém à frente. Prego provou, né, a sua pregação teve a sua autenticidade pela operação dos prodígios e maravilhas, que ele estava falando a verdade. Então, se você quer tomar o exemplo de Estevão, pregue a palavra e creia que Deus fará a obra. Não precisa de nenhum empurrão. Fecha parênteses. Deus não força ninguém a crer. Olha só. Nem tampouco condena se lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Então, nós não sabemos como está aquela pessoa naquele momento. Nós precisamos somente pregar, amado. Humildemente pregar. E o Senhor vai operar. E se o Senhor tiver que operar também, através da instrumentalidade de operar milagre, de cura, Deus vai fazer isso. Porque é o agir de Deus em meio ao caminhar da igreja. Porque o Senhor Jesus disse: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Terceiro ponto, Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz, diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome do Senhor Jesus, mas morrer por ele. Também, aqui tem outro texto, né? Eu falei 21:20, mas 21:13 também ele expressou essa disposição e ousadia em sofrer, em se arriscar pelo Evangelho e pregando o nome do Senhor Jesus. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Então Estevão, amado, estava orando a Deus, pedindo para que cada pedra ali, cada um daquele que atirasse quantas pedras fosse perdoado aquele ato que ele estava cometendo naquele momento. A exemplo do Senhor Jesus, que ainda com todas as suas evidências, muito mais e incomensuravelmente a exemplo de Estevão, o Senhor Jesus, ele foi negado por aqueles que diziam ser de Deus. Porque foi ele mesmo que disseram e gritaram: crucificam, crucificam. E com tudo isso, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que nós precisamos, amados, ter em mente é que aqueles que se colocarem como inimigo nosso, que se colocarem como inimigo do Evangelho, que se colocarem como perseguidores, a ponto até mesmo de atirar pedra. Seja essa pedra literalmente uma pedra, no sentido físico e material, seja ela no sentido de blasfêmia, de engano, como foi Estevão. Estevão recebeu 2 tipos de pedra: a pedra da calúnia, a pedra do testemunho falso, mas também ele recebeu as pedras no seu sentido físico. E são 2 realidades que nós também estaríamos suscetíveis a sofrer e correr esse risco, se nós permanecemos em nossa fé, se nós permanecemos fiéis aos princípios da palavra de Deus. Tenha isso por certo. E o Senhor Jesus, ele disse:
Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que diz. Então há algo aqui que precisamos guardar também. Que se nós somos perseguidos, amados, pelo mais alto nível, quanto ao caráter do exercício dessa perseguição, como foi a exemplo de Estevão e do seu Jesus, nós precisamos compreender que isso está sendo feito pela ignorância. Seja num maltratamento dentro da nossa própria casa, por termos abraçado a fé cristã e abandonado a fé que outrora tínhamos por conta dos nossos pais, porque o que nós temos que ter como referência é a palavra de Deus e não a tradição dos nossos pais. E poderemos sofrer perseguições por eles, maltrato, até mesmo proibições. E quem não sabe, quem não pode negar também açoite, como também o de fora. Mas entendamos que a base desta perseguição, o alicerce dessa perseguição é a ignorância que leva qualquer pessoa a um endurecimento de coração e leva essa pessoa a cometer tal ato sem dimensão, como nos prova e nos comprova não só o exemplo de Estevão, porém, muito antes, o exemplo que fizeram com o Senhor Jesus e o exemplo não só com Estevão, mas com toda a igreja. Ele foi o primeiro mártir, mas se seguiu depois, muitos morreram por conta do Evangelho e permaneceram firmes, porque a verdade é que jamais poderá ser negada, que a igreja ela tem que ser uma igreja que se arrisca. O risco ele é real, o risco ele é verdadeiro. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, que contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele, que deve ser um modelo a seguir. Concluindo, Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo o seu Senhor. Então, encerrando, aqui fica a pergunta que não quer se calar. Temos sido uma igreja do sofá, uma igreja domiciliar, até no sentido congregacional, ou temos sido uma igreja que temos colocado a nossa face para que se possa sofrer a agressão? Temos sido essa igreja? Pois é esta igreja em que a igreja primitiva nos ensina que precisamos ser uma igreja que se arrisca. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados e queremos te agradecer por este momento em que aqui tivemos, Pai, conhecendo esse conteúdo, recebendo do Senhor toda essa consideração, essa reflexão, Senhor, aqui, ó Pai, que vai anteceder aí a sala de aula. Abençoa nossos irmãos, a cada ministério que estarão tratando dessa lição que muito nos é pertinente, para que nós venhamos ser despertados do sono, porventura estivermos sobre ele, na certeza e na confiança e na disposição, no levado ao renovo, à renovação, em disposição de prosseguirmos fiel à fé, Senhor, e ao Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. A esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda. É o que nós pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.